tá? E aí, então, litosfera, manto, tá? As forças, gente, que existem dentro do interior do planeta, ela atua sobre uma pressão, uma porção sólida, que se chama placa tectônica. O que é isso? A placa tectônica, ela é uma camada que fica entre a litosfera, que é a crosta terrestre, e o manto, tá? Então, nós temos a litosfera, placas tectônicas, manto, tá? Então, placas tectônicas são porções de terra, né? Camadas sólidas que separam aí o manto da litosfera ou da crosta terrestre, tá? Essas placas tectônicas, elas são como se fossem algumas partes, elas se juntam umas nas outras, tá? Quando tem movimentação entre essas placas, ocorre aí terremoto, tsunamis, tá? Porque foi uma movimentação de dentro da Terra, abaixo da crosta terrestre, ok? A placa tectônica é como se fosse, por exemplo, a boia na piscina, tá? Quando tem uma movimentação na água da piscina, a boia não se mexe. Então, a placa tectônica é como se fosse isso, tá? Se o manto tem uma grande movimentação, a placa vai se movimentar também, tá? Os continentes estão acima das placas tectônicas. Então, aqui nessa imagem que vocês estão vendo do mapa mundi com essas linhas vermelhas, tá mostrando quais são as placas tectônicas, tá? Por exemplo, acompanhe aqui o mouse, ó. Aqui na América do Norte tem uma placa tectônica. Aqui na região do Brasil... Professora, Oi. O que quer dizer essa seta? A seta é onde é a direção do movimento das placas, tá? Se está mostrando para fora, é porque essas placas se mexem para fora. Se está mostrando para dentro, porque essas placas se mexem para dentro, tá? Então, cada uma desses espaços aqui, ó, com essas linhas vermelhas, Ronaldo, é uma placa tectônica diferente, tá? Então, os continentes estão acima da placa tectônica, tá? É como se a apostila aqui, ó, fosse uma placa tectônica e o meu celular fosse um continente, por exemplo, América do Sul. Então, aqui está o continente, aqui é uma placa tectônica e abaixo da placa tectônica, aqui onde está minha mão segurando, é o manto, tá? Então, tem essa divisão aí. É como se as placas... Mas não é água. Embaixo da placa tectônica não é água. A água foi o exemplo só que eu dei lá da piscina, tá? Mas só para dar um exemplo. Mas abaixo da placa, então, tem manto, tá? As placas tectônicas seguram os continentes em cima delas, tá? Então, aqui tem aí a divisão entre as placas, tá bom? Essas setas pretas estão mostrando a direção do movimento das placas. Se essas placas se movimentam, elas vão aí em direção para onde estão essas setas, tá? Então, aqui nesse mapa, a gente pode conferir, né, que a litosfera, o planeta Terra não é uma parte sólida inteira, tá? Ela é como se fosse toda rachada, dividida em várias partes, chamadas placas tectônicas, que estão abaixo dos continentes, tá? Então, essas placas, às vezes, acontecem uma movimentação muito intensa, né, que acaba aí causando terremoto, tsunami aí nos outros continentes, ou essas placas podem se movimentar lentamente também, tá? O que acontece? Por exemplo, a placa que separa a África aqui, ó, da América do Sul, ela se movimenta para fora, elas se distanciam, tá? Porque as setas estão indo em lados opostos, tá bom? Então, aqui tem a evolução da distribuição continental, ou seja, como que os continentes se espalharam pelo mundo, tá? Então, aqui, a gente sabe que há 220 milhões de anos atrás, os continentes, eles
eles eram todos juntos, tá? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas todos esses continentes aqui, ó, América do Norte, América do Sul, África, Ásia, Europa e Oceania, era tudo junto, tá? É a Gente, não sei o que vocês Pangeia, estão né? falando no bate-papo, mas vamos parar, tá? Por enquanto. Então, esses continentes Era a eram todos... Pangeia, né, professora? Isso. Eles eram Pangeia. todos juntos formando um continente só no mundo, que se chamava Pangeia, tá? Mas aí, com o movimento das placas, esses continentes foram se afastando, se afastando, se afastando. Por isso que tem esse formato, o mapa mundi hoje, tá? Tanto que estudos indicam que o Brasil, essa lateral da placa do sul-americana se encaixava aqui na África. Então, eles se juntavam, eles se completavam. Mas aí, com o tempo, né, milhares e milhões de anos, foi se separando. Então, aqui a gente vai ver como é que esses continentes como que criou esses continentes, né? Que são América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártica. Então, nós temos 6 continentes no mundo, tá bom? A América, ela é aí subdividida em 3 partes, que é a América do Sul, América Central e América do Norte. Mas é tudo um continente só, tá? América, no geral. As pessoas têm o costume de falar que quem nasce nos Estados Unidos é americano. Mas nós também somos americanos. Nosso país está em um continente sul-americano, tá? Então, nós também somos americanos. Quem nasce na Bolívia é americano. Quem nasce no México é americano, tá? Porque é um continente só, ok? Só que é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Essa é a única diferença, tá? Então, aqui tem umas atividades, mas a gente vai fazer depois, tá? Aqui, ó, como os movimentos tectônicos, né, que são os movimentos lá das placas, eles continuam modificando a aparência da superfície terrestre, esse formato que o mundo tem ainda pode ser alterado, tá? Os continentes, eles podem tanto se afastar um dos outros, quanto se aproximar, tá? Por causa aí do movimento das placas, que estão abaixo dos continentes. Deixa eu ver, então, mas isso aí demora, é um modo muito lento até tudo isso acontecer, tá? Que mais? Vamos ver aqui. O conhecimento das placas tectônicas e seus movimentos foi um grande avanço nas geociências, que é a ciência que estuda o planeta Terra, né? Por meio da noção dos seus mecanismos, é possível compreender como que se dão os fenômenos geológicos importantes, igual terremoto e vulcão, tá? Por exemplo. Então, a gente sabe o que acontece, terremotos e vulcões e tsunamis por causa das placas, tá? Então, acontecem essas movimentações terrestres por conta da movimentação do manto que movimentou as placas tectônicas, ok? Deixa eu ver que tem 2 pessoas tentando entrar aqui na aula. Tá. Então, vamos ver essa curiosidade aqui da apostila. Ó, não sei se está todo mundo vendo, mas eu vou ler aqui para vocês. Eu já li, já. Alfred Wegener nasceu em 1880 lá na Alemanha. Ele foi um meteorologista, pesquisador e estudioso dos elementos da natureza, além de um dos primeiros cientistas a suspeitar que os continentes se moviam uns em relação aos outros. Gente, meteorologista é aquele profissional que estuda os climas, tá? Então, acreditava e buscava explicar que no passado esses continentes estariam unidos em um único grande continente, chamando essa teoria de deriva continental. Então, a deriva continental é essa teoria de que os continentes eram todos juntos, mas aí, de acordo com os milhões de anos, eles foram aí se separando, tá? Então, naquele momento, no início do século XX, pouco se conhecia a respeito da estrutura interna da Terra. E a ideia desse estudioso, né,
de que enormes continentes flutuariam como barcos à deriva em um oceano líquido não foi levado em conta. Então, como na época as pessoas não sabiam direito o que tinha dentro da Terra, eles ignoravam o conhecimento, as informações que ele passava. Então, ele falava, não, o continente ele está em cima como é que fala? Como se fosse uma massa líquida e quente, e a gente fica flutuando sobre isso, né? Que seria o manto. Mas as pessoas não acreditavam nisso, então não foi levado em conta as ideias dele. Então, o cientista ele embasou sua teoria em fortes evidências registradas nas rochas, como fósseis e características geológicas semelhantes para locais separados por oceanos. Ou seja, ele percebeu que tanto na costa brasileira quanto na costa africana tinham fósseis e rochas muito parecidas, como se eles fossem unidos um dia. Então aí ele chegou à conclusão de que era isso mesmo, né? E essa foi concluída então como a teoria da deriva continental, né? Por exemplo, como se a África fosse ligada à América do Sul e aí com o tempo elas foram se separando. E ele provou isso, então, não é que provou, né? Ele viu que era isso mesmo quando ele percebeu que os fósseis, os tipos de animais eram os mesmos, o tipo de rocha eram os mesmos nos dois continentes, apesar de serem longes. Então, eles eram juntos e como um barquinho à deriva, eles foram se separando. Por isso que ficou deriva continental, tá? E aí, então, ele morreu, né, de hipotermia em um acampamento na Groenlândia aos 50 anos de idade. Gente, hipotermia é quando a temperatura do corpo abaixa muito e aí para de funcionar. Então, ele morreu de frio, tá? Literalmente. Enquanto ele cumpria o seu ofício de pesquisador em uma missão de exploração, enfrentando temperaturas de 40 graus negativos. Então, por isso que ele teve hipotermia, tá? Ele teve a temperatura era tão baixa que ele não aguentou e morreu de frio, literalmente. Tá? Então, Como que o assim. ser humano conseguiu ficar menos de 40 graus? Pois é, ele chegou a ficar lá menos 40 graus, só que não aguentou. O corpo dele, as funções do corpo foram parando até ele morrer. Isso é hipotermia, tá? Mas aí, depois que ele morreu, né, teve grandes avanços tecnológicos e conseguiram provar que o que ele falava era certo, que ocorreu mesmo a deriva continental, os continentes se separaram por conta aí da movimentação interna da Terra, tá? E aí agora a gente vai ver o que são movimentos de convecção, tá? Por exemplo, aqui, ó. Você já observou a água fervendo em uma chaleira? Quando isso acontece, há um borbulhar na superfície, uma movimentação. Tá? Vocês já viram água fervendo, certo? Que tem a água fica borbulhando lá por cima, vai subindo borbulho de água quente. Tá? Essa movimentação ocorre por causa da fonte de calor que está próximo ao fundo da panela, né? Porque embaixo está o fogo esquentando a panela e as bolhas vão para cima, né? O líquido do fundo recebe mais calor e se torna menos denso, ou seja, aquela parte lá de baixo que está recebendo mais calor do fogo acaba ficando mais leve e sobe. Vocês já viram que coisas mais leves não afundam na água? Eles ficam boiando? Então, essa parte da água que está próxima ao fogo, ela esquenta bastante, fica mais leve e acaba subindo, tá? Então, tendendo a subir para as porções mais próximas da superfície, tá? Então, de baixo ali, aquela água super quente sobe e acaba ficando por ali. Quando é resfriado pelo contato com o ar, o líquido desce para a base da panela novamente, tá? Então, onde volta a ser aquecido. Esse movimento é chamado de convectivo ou corrente de convecção. Imagina sempre a água lá na panela, tá? Tá lá esquentando. E aí a água que tá próxima à parte do fogo, ali na parte de baixo da panela, fica mais leve. Porque quanto mais quente, mais leve fica. Então, essa água sobe. Quando chega ali em cima,
a parte de cima, ela é mais fria. Então, acaba voltando para o fundo, porque ele fica mais pesado. Então, desce, e aí esquenta de novo, sobe, resfria, desce. É esse movimento que sempre faz, por isso que faz as borbulhas na água, tá? Boa parte dela vai ser evaporada, tá? E outra parte vai ficar ali fazendo o movimento de convecção, tá? Vocês estão Professora, dá para entendendo? repetir o movimento de convecção? Oi? Dá para repetir o movimento de convecção? Sim. Ó, Renata, imagina uma vasilha lá, uma panela fervendo água, tá? Tá lá fervendo, aí chega uma hora que começa a borbulhar, que começou a ferver. Por que que isso acontece? A quantidade de água que tá lá embaixo, mais próximo ao fogo, ela esquenta muito mais, certo? Porque tá próximo ao fogo. Então, quando esquenta, ele acaba ficando mais leve essa parte, essa água. Então, você já percebeu que coisas leves não afundam na água, eles ficam boiando? Fica sempre em cima? Você já percebeu isso? Então essa parte, essa água quente que ficou mais leve, vai subir, porque ela está mais leve. Quando essa água sobe, ela resfria, porque em cima é mais frio do que lá embaixo, certo? Ô, Pro, Oi. tipo assim, quando, por exemplo, a gente vai encher uma boia, a gente coloca nosso ar lá dentro. Ou Sim. uma bomba, mas sempre o ar, ele vai estar quente. E por que a boia não afunda sendo que o ar está quente? Não, mas é porque o ar, no caso, é mais leve do que a água, tá? Ele é menos denso. Aí acaba ficando assim, tá? Renato, como eu estava falando, cadê você? Eu não tô te vendo. Aqui. Achei. Então, essa água tá lá no fundo. Vamos supor, tem uma garrafa de água aqui. Vou dar um exemplo. Ó, tá vendo? Faz conta que isso aqui tá fervendo. Essa parte da água que tá no fundo esquenta muito, porque tá perto do fogo, tá? Essa água super quente, ela fica leve. Então, ela vai subir. Só que quando ela sobe, ela resfria, porque essa parte de cima não tá pegando fogo nela. Só tá pegando fogo aqui embaixo. Então, aqui em cima é mais friozinho, tá? Então, essa água super quente subiu, só que ela subiu e resfriou. Quando ela resfria, ela fica mais pesada. E aí ela desce de novo. Aí, quando ela desce, ela esquenta de novo e vai fazendo esse movimento, tá? Esse movimento é que faz a água borbulhar, tá bom? E aí, boa parte evapora e outra parte vai ficar ali participando desse movimento de convecção, tá? De sobe e desce, sobe e desce. Deu para entender, mais ou menos? Professora, rapidinho, já volto. Sim. Sim? Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso que eu acabei de explicar? Se quiserem, depois eu explico novamente, tá? Então, por que eu tô falando desse negócio da água fervendo? Porque tem muito a ver com o movimento que o magma faz lá no manto, tá? Por isso que o manto se movimenta. A gente sabe que lá no centro da Terra é a parte mais quente, né? E que quanto mais para a superfície, mais frio. Quanto mais para o centro, mais quente. E por conta dessa diferença de temperatura, acontece movimentação do manto. Quando ocorre movimentação do manto, as placas tectônicas também vão se movimentar, porque elas estão boiando no manto, tá? Então, aqui, ó, continuando então. Esse movimento é chamado de convectivo ou corrente de convecção, ou movimentos de convecção. Tá? Um processo parecido com o interior da Terra, como eu acabei de falar. Só que numa dimensão muito maior, né? Envolvendo aí materiais diferentes. Não é água fervendo dentro da Terra, né? É o magma. Então, as partes que estão mais próximas do núcleo, não sei se vai dar para ver nessa imagem aqui, ó. A parte mais próxima do núcleo é a parte mais quente, tá? Então, quando esse magma tá aqui, ele fica muito quente. Quando ele fica muito quente, ele fica mais leve. Então, ele vai subir, tá? Então, ele sobe, ó. Ele sobe. Quando ele sobe, tá ficando longe do núcleo. Então, ele resfria. Ele fica mais pesado, mais denso.
Então, ele vai descer de novo. Quando chega perto do núcleo, esquenta, fica mais leve e sobe. E vai fazendo esse movimento. Vocês estão entendendo? Ô, professora, Oi. professora, se não houvesse isso, o que ia acontecer? O que ia acontecer? Ó, não ia ter separação de continentes, não ia ter terremoto, vulcão, tsunamis, não ia ter, muitas vezes, até ondas nos oceanos, tá? E é isso, é que não teria tanta diferença, mas existe essa dinâmica toda no interior da Terra, tá? É que a gente não vê, não imagina, mas existe, tá? Não ia ter grandes movimentações dos continentes, tá? Os Ô, continentes professor, iam se separar. Oi. professor, quantos graus faz mais ou menos no núcleo da Terra? Graus? Ah, vai aí de 6.000, mais ou menos, nessa faixa, tá? 6.000 graus. Então, é muito Tudo quente. lá. Pensa, para poder derreter uma rocha, uma pedra, derreter, virar líquido, é muito quente, tá? Então, gente, vocês entenderam o movimento de convecção? Quanto mais próximo ao núcleo, mais quente. O magma vai ser mais leve. Aí, E se portanto, toda ele a água do mundo sobe, caísse boa. lá dentro? Oi? Não ouvi. Bom, acho que travou, Renato. Mas enfim. E aí, quando E se sobe, toda então a água ele do mundo caísse lá dentro? E se Não toda a água do entendi. mundo caísse lá dentro? Do... O que se caísse lá dentro? Uma pessoa? E se a água caísse lá dentro? Ah, ia evaporar na Não, hora, a porque é muito água. quente. A água, ela evapora com 100 graus. Imagina dentro de um vulcão que, sei lá, é 500, 300 graus. Evapora na hora. Tá? Nossa. Então, aqui mostra aí o movimento de convecção, tá? Também chamado de corrente de convecção. Aqui a gente consegue ver bem, ó, a litosfera, que é a parte rochosa. Oi? Não teria nada mais resistente para ir lá para cair lá no núcleo e ir afundando? Não, porque até o ferro derrete. Ó, no núcleo externo aqui, ó, é a região onde tem ferro derretido. Então não tem como. Até o ferro derrete. Por isso que a gente ainda não conseguiu chegar lá nas profundezas da Terra, tá? Porque é muito difícil. A temperatura é muito alta. Agora a gente vai ver sobre os limites das placas. Limite é o encontro, tá? É o encontro entre as placas tectônicas. A gente vai estudar agora que existem alguns limites, alguns encontros de placas que são diferentes. Ó, então, as placas, elas têm 3 tipos diferentes de limites entre elas, tá? Dependendo aí do movimento que elas fazem em relação uma com a outra, tá? Então, pode ser o limite divergente, limite convergente ou limites transformantes. O que são isso? As placas, elas podem se movimentar de frente para trás, tá? Assim, lateralmente ou para cima e para baixo, tá? Então, são essas movimentações que as placas podem ter. Então, aqui nessa imagem, ó, tá todo mundo vendo aqui, ó, 1, 2 e 3? Estão vendo? Sim? Então tá. No primeiro aqui, ó, número 1, vocês estão vendo que tem 2 setas. Oi. É que você pergunta. Professor, Oi, fala. eu posso ir no banheiro? Vai. Mais alguém queria falar alguma coisa? Não. Não, né? Então tá. Então, aqui no número 1, a gente consegue ver 2 setinhas amarelas. Vocês estão vendo que elas estão opostas? Então, uma apontando para um lado, outra para o outro. Tá? O que acontece? Esse aqui é um limite em que as placas, elas se distanciam uma das outras, tá? Elas se desgrudam, tá? Se separam, tá? Isso dá aí abertura para o magma se movimentar, tá? Quando as placas se movimentam ali, quer dizer que o manto está se movimentando também. Na segunda imagem, também está sendo o oposto,
tá? Só Vocês estão vendo quebrou que no ali, meio né? está criando uma abertura cada vez maior, ó. No primeiro não tinha nem água ali, não tinha nada. Aí na segunda já tem uma fenda um pouco maior. E na terceira ali já abriu muito, tá? Então ali elas são as movimentações das placas que fazem isso acontecer. Meu Deus, já vai acabar de novo a aula? 10 minutos. Muito rápido. Doutora, Oi, posso ir no banheiro? sim. Então, aqui para concluir pelo menos essa página, para eu retornar com outro link. Ó, o limite divergente, tudo isso aqui é limite divergente, tá? Todas essas 3 imagens. Só tá mostrando como as placas se afastam, tá? Porque limite divergente, ó, divergente é porque elas se divergem, eles se afastam, tá? Divergente se afasta. Então, esse aqui, ó, cada vez mais foi se afastando, tá? Então, esse limite, ele acontece quando elas se afastam umas das outras, tá? E à medida com que elas vão se distanciando, esses blocos de rochas e o solo, eles vão sendo rebaixados, tá? Tá lá, tinha 2 placas unidas. Só que aí aconteceu ali uma movimentação que era um limite divergente, então elas se afastaram. Esse vão que fica no meio vai ficando cada vez mais fundo, tá? Então vai se afastando e esse vão aqui no meio vai ficando fundo, tá? Como se abrisse uma vala, ok? Então, quanto mais distante, maior é a profundidade, tá? Mais rebaixado fica ali no meio, tá? Esse meio que vai se abrindo, formando um vale ali, se chama vale de rift ou uma fenda, tá? Uma fenda, um espaço que ficou rebaixado entre as placas que se separaram, tá bom? Nessa fenda, então, constitui uma parte nova da crosta terrestre, porque antes não existia, né? Então, criou ali um espaço entre essas placas e surgiu ali, por exemplo, um oceano, um novo mar ali que tomou conta daquela depressão que foi causada ali, tá? O oceano, então, invade e o seu leito é preenchido com material magmático do interior do planeta, tá? Quando esse material se resfria, ele se solidifica, formando um novo fundo oceânico, como você pode observar no esquema. Ó, então, primeiramente, abriu um espacinho só, se afastou. Depois, aumentou esse espaço, ficou rebaixado, já começou a encher de água ali. Só que quando fez essa movimentação de afastar, houve ali a saída de um pouco de magma. Só que esse magma, em contato com a água, ele resfria. Aí acaba formando um novo solo do fundo ali daquele novo oceano, daquele novo espaço com água, tá? Então, resumindo, placa se movimentou, se afastou, criou uma fenda. Essa fenda foi abrindo e criou um novo espaço com água ali que o oceano tomou conta. E como se movimentou a placa, teve saída ali de magma. Esse magma, quando sai ali da terra ou entra em contato com água, ele se resfria, formou um novo fundo oceânico. Tá? Professora, como que a crosta ela não derrete, né? Pois é porque aí vai variando a temperatura, né? Aqui em cima é mais friozinho, aí vai afundando, vai esquentando, esquentando, esquentando. Mas é porque aqui em cima, em contato com a atmosfera, é bem, digamos assim, frio em relação ao interior da Terra. Então, ela não derrete, tá? Vocês entenderam? E se tá calor aqui em cima e lá embaixo? Se aqui tá calor, imagina lá embaixo. Pois é, imagina. Imagina. Imagina alguém usando casaco lá embaixo. Nossa. Ah, não tem como. E vocês sabem que aqui, ó, na atmosfera, quanto mais alto a gente for, mais frio é, né? É o contrário lá. Quanto mais Quando passa da atmosfera, começa a perder oxigênio, né? E começa a faltar oxigênio também. Não, eu deixei no mudo. Gente, entenderam limites divergentes? Porque as placas se divergem, se afastam. Tá. Eu vou interromper aqui e vou mandar o link de novo, tá bom? Professor. Oi. Professor. Diga. Por que lá no Polo Norte faz muito frio e aqui não?
Tipo, É lá por no Polo causa da Norte tem posição da Terra no magma? espaço. É por causa da posição da Terra no espaço. O local que está o Polo Norte não chega tanto raio solar quanto aqui onde a gente está, por exemplo, tá? Porque a Terra ela é um pouquinho, ela não é reta lá no espaço, ela é um pouquinho inclinada. Então tem lugar que chega mais sol do que outros. E aí o clima é diferente, entendeu? Então tá. Já Gente, saiu. vou encerrar a reunião, já vou mandar o link lá. Não precisa ficar pedindo, tá? Já volto. Tá.